Vamos começar com a apresentação de cada um, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os grupos, os projetos de extensão. E você quer começar se apresentando, Thiago? Posso, sim. Tá bom. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Mas, eu sou acadêmico do 7º semestre de enfermagem, claro. E eu sou bolsista do projeto de extensão Ludoped. E aí a professora Gênesis Viviane, que iria fazer a apresentação, mas ela teve um probleminha. E aí ela pediu para eu substituí-la. E aí aqui estou. Verdade. Eu esqueci de avisar isso também, gente. A professora Gênesis Viviane, quem iria estar representando a Ludoped hoje, só que, como o Thiago colocou, ela teve um imprevisto, e é ele que vai estar representando hoje, ele que vai estar aqui. Pode ir, professor. Ok. Eu? Uhum, pode. Pode se apresentar. Tá. Eu sou Maria Aparecida, né, para quem não me conhece, mais conhecida. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Eu sou mais conhecida como Cida Rodrigues, sou professora da FAEM há 29 anos. Em 2021 eu faço 30 anos de casa, né? Com 33 anos de formada. Entrei na universidade em 1991. Antes disso, eu era enfermeira assistencial na Santa Casa, na Secretaria Municipal de Saúde, e também na Secretaria Estadual. Eu fiz mestrado em assistência de enfermagem pela UFSC e o doutorado pela Escola de Enfermagem de São Paulo. Atualmente, eu estou trabalhando com o puerpério, né, na graduação, e na disciplina de sexualidade e reprodução humana. Mas eu já fui professora da pediatria também, tá? Então, eu já fiz muitos projetos de extensão, né? E sempre foi na área de aleitamento materno, e agora eu estou trabalhando com mulheres, né? Mulheres em processo de puerpério dentro da clínica obstétrica. Gente, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisem pelo chat, porque meu som de vez em quando dá uma pane aqui, tá? Tudo bem, pode deixar. Pode ir, Mirelle. Mirelle? Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou a Mirelle Ceballos, sou discente do 6º semestre de enfermagem da UFMT, sou membro do Mulheres da UFMT, inicialmente era bolsista do projeto, agora estou como voluntária. Também sou aluna de iniciação científica, orientada pela professora doutora Larissa Rézio. Também já fui membro do Anjos da Enfermagem e do Contos que eu Conto. E é isso. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Agora a Stephanie. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo também? Vou perguntar, porque eu não sei, né? Sim, estamos. Meu nome é Stephanie, eu sou discente do 9º semestre de Psicologia, faço parte do Versus, que é integrado no PET Conexões de Saberes, e sou bolsista do PET. E é isso. De professora aqui parece que só tem eu, né? Tá, então, eu gostaria vamos começar falando, né, um pouquinho sobre, eu gostaria que a professora respondesse para nós, o que é um grupo de extensão e como que é a organização, a composição dela, ou quem tiver à vontade, quiser responder. Bom, Tiago, vamos lá. Pode responder, esteja à vontade. Bom, gente, o grupo de extensão
ou projeto, né, um grupo que participa de um projeto de extensão. Vocês fizeram essa pergunta aí, eu não consigo achar diferença entre um grupo de extensão e dentro de um projeto de extensão, né? Então, o que é um projeto de extensão? Geralmente são projetos que derivam da prática assistencial. Normalmente, o professor vê alguns aspectos da prática, de alguma situação, né, e que merece ter um olhar mais apurado sobre aquilo e aprofundamento, né? Então, geralmente, a gente monta um projeto de extensão baseado nessas possibilidades, tá? Por exemplo, a gente está numa prática assistencial e nós temos lá uma situação difícil de resolver ou uma situação que se repete, nós podemos montar um projeto de extensão de atuação naquela situação, tá? Com a participação dos alunos. Normalmente, o projeto de extensão, ele é coordenado por um professor, né? Geralmente é coordenado por um professor. Nós passamos a proposta no colegiado de departamento. Essa proposta, ela é apreciada, aprovada ou não, e dentro do projeto de extensão nós temos o professor, que é o coordenador, e temos os alunos, né, participantes do projeto de extensão. O aluno, ele entra como mão de obra e ele entra como aprendiz naquela situação, tá? Então, ele pode desenvolver situações práticas educativas, assistenciais, produção de material para consumo, às vezes, muitas vezes deles próprios ou da população, onde foco do cuidado. Isso, eu acho que a professora tocou num ponto bastante importante, que é o foco da extensão, né? É a comunidade. Então, todos os projetos de extensão, pelo menos aqueles que são cadastrados na PROCEV, que é a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência, eles são projetos que estão voltados para a comunidade. Então, o foco vai ser sempre o quê? O cuidado com a comunidade ou ações que vão impactar em mudanças ou na realidade da comunidade. Então, na universidade, como toda, a gente tem diversos projetos, como, por exemplo, o Coral, que é que eu faço parte. O Coral, ele impacta na saúde mental. Por exemplo, quando a gente fala sobre o Coral da Terceira Idade, que é o Coral de Idosos. A gente pode falar, por exemplo, do Ludoped, que é o projeto que eu vou estar abordando aqui hoje. Ele é um projeto de extensão que ele vai trazer evidências científicas para a aplicação de um brinquedo terapêutico na prática de enfermagem. Por quê? Porque se percebeu durante muito tempo que a prática de enfermagem, por exemplo, de punção venosa, que é algo do cotidiano do enfermeiro, quando realizado com um brinquedo terapêutico, que é uma tecnologia de cuidado, ela humaniza aquilo. Então, o foco é a criança. Então é isso, gente. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Stephanie, a Mirelle? No caso assim, do Versus, como ele é integrado dentro do PET Conexões, o PET Conexões já tem algumas diretrizes, né, alguns direcionamentos que são voltados para promoção da saúde, que são voltadas para a educação popular em saúde, no caso de metodologia. Então, o Versus ele já vai andando paralelo com o PET Conexões. E aí, voltado a isso, a gente tenta ao máximo valorizar os saberes que as pessoas estão produzindo nos locais onde a gente visita e não considerando só o usuário do sistema de saúde, né? Mas valorizando também o trabalhador, valorizando as comunidades locais, como essa comunidade se organiza em torno da saúde, né? No caso, o nosso projeto ele é voltado para isso, sim. Eu acho bom também frisar que
o que o Tiago falou, né, que o projeto de extensão, ele surge de necessidades percebidas durante o contato do ensino, né, de graduação com populações assistidas. E o projeto de extensão, ele também é derivado, ele pode ser derivado dos projetos de pesquisa, tá? Você acabou de falar aí também sobre o PET, né? O PET é um programa, né? E o programa, ele tem objetivos maiores, mais consolidados e de atuação por longo tempo. Dos programas podem ser derivados vários projetos de extensão, né, Tiago? Inclusive, essa era uma dúvida minha, se os PETs, eles eram um programa de extensão. Ele é um programa. Então, o PET... Pode falar, Tiago. Ele une tudo. Ele une a pesquisa, ele une os pilares da universidade, né? Então, o PET ele tem essa capacidade de unir o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, ele é um programa que ele é bem completo, assim. Entendi. Outra coisa que eu gostaria... Quer colocar alguma coisa, Mirelle? Quer falar alguma coisa? Não, pode ser. Acho que eles falaram tudo já. Tá. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, que eu pergunto para eles, tá ok? Ou se alguém quiser falar ou perguntar. Outra pergunta que eu gostaria de colocar também é quais temáticas são abordadas no projeto de extensão? Por exemplo, gostaria que cada um de vocês falasse, por exemplo, na Ludoped, na da professora Maria, eu gostaria que cada um falasse um pouquinho sobre o seu projeto de extensão. E quais são as temáticas que ele aborda? Quer começar, professora? Posso. A professora vai sempre no começo aí, Vai, professora. Tá bom, eu vou. Olha, eu vou falar bastante para vocês entenderem como surgiu esse projeto. Bom, esse projeto, Atenção a Mulheres, esse projeto atual, né, projeto de extensão, que é Atenção a Mulheres Haitianas, Negras e Indígenas atendidas no HUJM, com enfoque na diversidade cultural. Esse projeto, ele surgiu do projeto APSION. O que era o projeto APSION? O projeto APSION foi um projeto que veio do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, em dia com a Fiocruz, com a Associação Brasileira de Hospitais e com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a EBSER. É como se tivesse sido um consórcio, né, entre essas instituições, com o objetivo de melhorar a atenção obstétrica, né, nos campos de atenção, e o cuidado ao parto e nascimento. Então, esse projeto, o APSION, ele foi totalmente direcionado à melhoria da assistência e qualificação nos campos de atenção, de cuidado ao parto e nascimento. Gente, está dando interferência, eu acho que alguém está com o som ligado aí. Está dando muita interferência. Aí melhorou, tá? Então, através do projeto APSION, o projeto APSION ele começou em 2018, nós trabalhamos, 2017, nós trabalhamos, fizemos alguns encontros em Campo Grande, aqui em Cuiabá, cada região do Brasil tinha a sua por comandar as ações no projeto APSION. E eu fiz parte do grupo que conduz ações dentro do Hospital Júlio Miller. Então, nós fizemos todo um diagnóstico que já veio, como se fosse um checklist, para a gente ir pontuando o que tínhamos no hospital, o que estava bom, o que não estava, era para quantificar em termos de nota mesmo, né?
o que estava bom, o que não estava, e o que precisava, quais eram os buracos que precisavam ser melhorados. Então, nós conseguimos diagnosticar várias situações no hospital que a gente considerava que não estavam boas, e que estavam boas, e outras que a gente considerava que estava e que a gente precisava de atuar. Então, nós primeiro fizemos esse diagnóstico, e depois desse diagnóstico, nós elegemos os principais pontos que precisavam ser atendidos imediatamente, né? Então, eu oscilei entre o atendimento ao puerpério, aleitamento, muito, né, dentro dessas ações. E como o Hospital Júlio Miller, ele é considerado um hospital de ensino, nós tivemos que atender treinamentos na atenção básica, no Hospital Geral, tivemos que fazer parcerias também com o Hospital Geral para atender outras situações. Então, assim, a gente foi se mobilizando para atender o máximo das necessidades dos hospitais. Então, nós fizemos treinamentos na Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital Geral, no HU, nós incluímos os alunos do 6º semestre que estavam conosco em todos os momentos que eles passavam. O Tiago passou por isso, acho que ele deve ter passado por alguma dessas atividades, e assim, a gente foi aproveitando os alunos, inserindo esses alunos nos treinamentos e nas atividades que a gente desenvolvia. E o projeto, ele não foi somente voltado para a assistência do hospital, porque para melhorar a assistência do hospital, nós tínhamos que melhorar também, né, mudar a forma do próprio inserido ali, trabalhar, e do aluno, e ele já entrar com uma visão diferente de como se comporta das situações postas, né. Todo o nosso ensino, ele foi da sexualidade e educação, ele foi mexido, tá? Então, nós começamos a trabalhar mais com práticas baseadas em evidências, para fortalecer a nossa assistência e nosso ensino. Bom, dito isso, eu acho que está bem compreendido, né? Todo o projeto, ele foi voltado para o nascimento, para a qualificação do nascimento, a partir do momento que a mulher entrava no hospital, até o momento que ela sai, e junta isso o recém-nascido também, e a questão relacionada ao aleitamento materno. Dentro desse projeto, várias situações, elas foram derivadas para pesquisa e para extensão também, tá? E uma das situações foi o problema das mulheres negras, haitianas, eu falo negras brasileiras, mulheres haitianas e as indígenas, né? E isso ficou para mim. Então, esse projeto de atenção a essas mulheres derivou desse projeto maior, que foi o APSION. APSION, ele se encerrou agora em julho deste ano, mas eu estou levando o projeto adiante, porque eu não consegui fechar todas as ações planejadas, tá? Então, nesse primeiro momento agora, desse evento, nós vamos apresentar o primeiro material produzido para o atendimento dessa população, tá? Então, quais são os objetivos do projeto de extensão que está inserido nesse projeto, que estava inserido no APSION? Nós fizemos já seminários, né, reflexivos, presenciais, com participação de alunos e funcionários da enfermagem, né, abordando o racismo institucional, né, com a mulher negra brasileira, informações sobre a população negra, sua cultura e seus direitos, as formas de violência institucional à mulher negra em situação de parto e puerpério, e rituais específicos do parto, puerpério e cuidados ao recém-nascido, realizado por esses grupos. Então,
nós estamos nessa fase agora de saber que rituais as mulheres haitianas utilizam, as indígenas de uma forma geral, porque nós estamos com um problema aí com as indígenas, porque são, no Mato Grosso, são 65 etnias, né? Então, não dá para a gente uniformizar. Então, a gente tenta pegar o que há de mais comum entre todas, para a gente poder falar disso. Nós vamos tentar falar assim, fazer dessa forma, né? E o primeiro material que nós produzimos, que por sinal ficou um material muito bom, foi uma cartilha. Ela é uma cartilha que contém informações de uma forma bem generalizada para qualquer mulher de qualquer etnia se encontrar. Então, nós ficamos muito tempo estudando como que a gente ia produzir esse material, levando-se em consideração o gasto, né, com o material, que nós não temos financiamento, o Apsion ele não teve financiamento, e nem esses projetos de extensão, no máximo que a gente consegue, é uma bolsa para o aluno, né? Então, a maioria, quando a gente vai produzir um material, sai do bolso da professora. Então, esse material produzido, ele saiu do bolso da professora, mas foi um material bom, consta orientações gerais para toda e qualquer mulher, independente da etnia dela, relacionada à gravidez, ao parto, aleitamento materno e a recém-nascido. É uma cartilha. E essa cartilha, ela foi traduzida para o dialeto crioulo, né, que é do Haiti, né? Eu tive a participação de uma haitiana que fez essa tradução para mim. Foi traduzida para o francês, porque o haitiano ele tem por língua lá o francês, o francês, o inglês e o criolês que eles falam, né? Então, essa haitiana, ela me disse que a mulher que ela tem um nível educacional melhor, ela fala o francês, o inglês, e a mulher que não tem, né, ela fala o criolês. Então, a gente ia ter que traduzir para o inglês, para o francês e para o criolês. Além desses 3 idiomas, nós traduzimos também para o espanhol. Então, a cartilha ficou uma cartilha em 5 línguas, né, 4 delas que são estranhas a nós, né, que é o espanhol, o francês, o criolês e o inglês. E eu também busquei uma colega que é artista, né, gráfica, muito boa, por sinal, e dei a ideia de como a gente ia ilustrar essa cartilha, e ela fez todas as mulheres possíveis e imagináveis, vestidas em trajes típicos da sua etnia, né? Então, ela me pintou a índia, a negra haitiana, a negra brasileira, e, por último, a venezuelana também, que começou a aparecer no nosso hospital, tá? Então, assim, a gente começou com uma população restrita a 3, e nós tivemos que ir abrindo o leque durante a execução do projeto. No momento, a gente está com dificuldade, né, porque nós tivemos esse momento aí de pandemia que deixou todo mundo fragilizado, né, com muitas perdas. Nós tivemos que parar um grande tempo aí para a gente respirar melhor, né, e agora nós vamos pedir a renovação, e estou estudando uma forma de continuar, porque a forma como a gente trabalha é muito próximo da população, né, a proposta do projeto. Então, nós vamos ter que procurar uma outra forma de tocar o projeto para poder concluir. Mas, por enquanto eu estou satisfeita com os primeiros resultados, né, do projeto.
Era só isso, viu, gente? Obrigada, professora. Ok, agora, Tiago? Posso falar, professora? Está vendo que é sempre a senhora e eu depois, né? Bom, vamos lá. O Ludoped, ele é um... Pode falar. Ô, Tiago, deixa eu só falar uma coisinha que eu tinha me esquecido. A intenção de traduzir essas cartilhas surgiu da necessidade que a gente viu de compreensão delas em relação às orientações que eram dadas, principalmente das mulheres haitianas, que a maioria, elas têm dificuldade de comunicação, elas quase não entendem o português, tá? E as venezuelanas também que estão chegando e que sentem dificuldade, e a enfermagem também, né, sente muita dificuldade de se comunicar com essa população. Pronto, Tiago. Bom, vamos lá, então. Falando sobre o Ludoped, né, ele é um projeto de extensão que ele é vinculado ao GESCA, que é o Grupo de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente. Ele é um projeto de extensão que ele está cadastrado na Codex, que é a coordenação de extensão, e o Ludoped ele surgiu com o objetivo, né, como eu falei no início, de investigar evidências científicas para a aplicação do brinquedo terapêutico na prática da enfermagem. E nós tínhamos o objetivo no início também de fazer essa aplicação na prática. Felizmente, por conta da pandemia, né, nós não tivemos a oportunidade de ter contato direto com as crianças. E aí, com a pandemia, também surgiram outros subprojetos dentro do Ludoped. Então, recentemente, a gente fez o segundo curso de capacitação sobre a utilização do brinquedo terapêutico. A gente está com a organização do evento que está próximo já, dia 17 de novembro, que é a Semana Acadêmica. Então, são tecnologias lúdicas para além do brinquedo terapêutico. Então, você é abordado musicoterapia, palhaçoterapia, contação de histórias. Então, o Ludoped está sempre buscando essas evidências científicas e apresentando essas possibilidades para um cuidado mais humanizado. Eu acho que é basicamente isso o nosso projeto. Ok, obrigada, Tiago. Ok, agora, Stephanie ou Mirelle? Quem das duas querem? Pode ser. Ok. Meu projeto é o Versus, que é Vivência e Estágio no Sistema Único de Saúde. Ele, inicialmente, em Mato Grosso, começa em 2013, meados de 2012, 2013. Em 2013, ele é efetivado como um projeto do Programa de Extensão e Tutoria. Ele, desde o início, está inscrito no PET Conexões. Então, assim, ele, apesar de ser um projeto nacional, ele é localizado na UFMT pela Codex, né, então ele é relacionado à extensão, e ele sempre tem ações voltadas, normalmente, assim, durante o ano que a gente propõe um projeto para continuar, a gente coloca uma vivência, 2 seminários, normalmente acontece assim. Esse ano a gente teve que modificar algumas coisas, porque a princípio a gente só tinha a Tenda Paulo Freire, que é um projeto que o Versus iniciou no ano passado, na Jornada Universitária de Reforma Agrária, e aí vai ser um projeto que vai continuar junto com o Versus durante as ações. Então, assim como a vivência e o seminário, vai ter também a Tenda Paulo Freire como atividade de extensão do Versus. E aí a gente funciona normalmente assim, né? Em tempos normais, sem pandemia, nós teríamos visitado alguma cidade, ou então até mesmo os equipamentos de saúde e comunidades locais de Cuiabá, assim como já foi feito. E aí tem alguns objetivos gerais do projeto Versus, que é voltado para a formação do profissional. E aí deixou de ser um retorno voltado para a formação do profissional em saúde,
para também estimular a participação social de outras pessoas de outras áreas. Então, para fomentar tanto no usuário esse sentido de pertencimento, como também no trabalhador em diversas áreas, que não só da saúde, nessa necessidade de multidisciplinaridade. Porque muitas vezes a gente vê isso na faculdade, mas não sabe como é que funciona, não sabe como é que seria efetivado. Às vezes, em algumas cidades ou algumas regiões, não tem como ser feito do jeito que se espera, como na teoria é tudo muito certinho. Então, às vezes, na prática, a gente não tem a quantidade de coisas que possibilitaria na teoria, né? Então, a gente vai para esses lugares, visita equipamentos de saúde e também faz uma formação. Então, metade da vivência, ela é para formação e a outra metade da vivência, ela é voltada para uma visita nos equipamentos, que é voltado para visita prática mesmo, né? E a gente normalmente se divide em grupos, e aí alguns representantes da saúde local que vai ser responsável por esses grupos. A última vivência que a gente teve foi em Salto do Céu, Mato Grosso, que foi voltada para estudar o sistema de saúde numa cidade de pequeno porte, porque ela era bem pequena, era cerca de 4.000 habitantes, e aí a gente foi para esse lugar, e aí a gente vê as grandes diferenças, assim, de uma cidade grande como Cuiabá, e de uma cidade pequena como Salto do Céu, de um município de pequeno porte, como as necessidades elas vão mudando, e como a forma de também tratar a saúde, doença e o tratamento mesmo, como vai mudando nessas cidades menores, né, que tem a permanência de um saber popular muito maior, a permanência do saber popular muito maior, a presença também das pastorais muito grandes, então vai modificando um pouco da forma que a gente vai vendo, né, porque se a gente for pensar em ser concursado um dia, se Deus quiser a gente vai ser, a gente tem que querer trabalhar no SUS, né, e aí, querendo trabalhar no SUS, a gente tem que saber como é que funciona, e como é que funciona na prática para a gente ter uma certa autonomia também nesse sistema. Então, a gente tenta mesclar esses saberes em seminários também, que é trazer pessoas de fora, ou então convidar pessoas para falarem sobre suas práticas em temas diversos, como saúde da mulher, saúde da população negra, saúde da população indígena. E aí a gente vai tentando dialogar para tornar a prática um pouco mais real nessa teoria toda que a gente vai tendo na faculdade. E é isso. Tá fechado. Não. Mulheres da UFMT, eu acho que é um projeto bastante específico aqui, né? Porque, assim como Conexão FAEM, ele nasceu do edital da PRAE, que é o de apoio financeiro a projetos estudantis no contexto da Covid-19. Então, ele é um projeto que é coordenado por discentes, né? Somos todas discentes. A gente conta com a colaboração da professora Camila Reis, que é do PET também, do Cuidar Brincando, mas é um projeto coordenado por discentes. A nossa coordenadora é a Amanda, que é da psicologia. As outras meninas são todas da enfermagem, a gente todas participávamos do Cuidar Brincando, e o projeto nasceu assim. O objetivo maior nosso é criar uma rede de compartilhamento de vivências, de conhecimento entre essas mulheres que são mães e universitárias. A gente busca isso através do diálogo sobre carga de trabalho, lazer, educação dos filhos, lazer, educação e saúde dos filhos, sobre o retorno das aulas na UFMT, que inclusive é o próximo tema da nossa próxima live, que é o retorno das aulas de modo flexibilizado. Então, é basicamente isso mesmo, compartilhar as vivências dessas mães universitárias no contexto da pandemia, discutir seus direitos, porque uma coisa que a gente percebeu bastante, principalmente nas primeiras lives, era que elas não tinham conhecimento
Porque realmente não é falado, né, sobre o direito dessas mulheres que são universitárias e mães. E é basicamente isso o projeto. Entendi. E puxando um pouquinho, né, do gatilho que cada um falou um pouquinho de como que é o projeto de extensão de cada um, eu gostaria de perguntar para vocês, né, principalmente os discentes, os alunos, como que você faz para participar de um projeto de extensão? Porque tem gente que não tem noção de como que você poderia participar de um projeto, né? Quer falar, Stephanie? Vou mudar um pouco o foco. Mudar o foco um pouco. Mas isso é extremamente importante. Tem 3 anos que eu estou no PET, né? E quando eu ia entrar no PET, era a minha maior dúvida assim, mas como que faz? Como que acontece? Como é que é? Alguém tem que me convidar? Parece um clube, né, de Harvard, assim, que a gente fica fechado, e aí você não sabe como é que funciona. Mas não é assim. Normalmente, quando sai alguém que forma, ou então que deixa o edital, é feita uma seleção, né? E aí, normalmente, fica o formulário lá na secretaria da FAEM para pegar, e aí tem o edital certinho online, e aí, normalmente, no PET, a gente faz uma entrevista com todo mundo, é uma roda de conversa, né? E aí algumas perguntas são feitas, você vai respondendo, e aí tem as pessoas que estão como bolsista e as pessoas que estão como voluntárias. Aí vai tendo isso daí, as pessoas vão chamando também. A gente vai sabendo mais pelo boca a boca, eu acho assim, né? Que pode ser uma coisa até uma demanda para colocar no site da UFMT quando tiver seleção para PET, quando tiver alguma coisa. Acho interessante ressaltar no PET Conexões que tem uma tendência a beneficiar pessoas de ações afirmativas, que entraram pelas ações afirmativas, que são assistidas pela PRAE. Então, é um PET que ele está paralelo aos objetivos das ações afirmativas, né? Então, eu acho importante mencionar isso, que quando teve o Interpet com outros PETs da universidade, a gente pôde perceber como alguns são pelo coeficiente de rendimento, como alguns é só pelo contatinho mesmo. Então, assim, eu acho que o PET de conexões, ele se diferencia um pouco nisso da tendência pelas ações afirmativas, que é muito importante para a gente continuar como público, né, também. Quer complementar alguma coisa, Thiago? Bom, no caso do OPED, eu ingressei no projeto quando eu ainda estava no intercâmbio, então eu ingressei em maio desse ano, estava fazendo intercâmbio na Argentina, e aí eu descobri a seleção da bolsa, assim, eu estava no intercâmbio e aí chegou no grupo do WhatsApp. Mas hoje em dia, por conta da pandemia, a gente tem página no Instagram e lá a gente publica todas as nossas ações e quem tiver interesse em ingressar no Ludoped, no caso como voluntário, pode entrar em contato com a gente e aí a gente vê como que faz esse ingresso, né, do aluno novo, principalmente porque a gente tem alunos de primeiro semestre que não estão tendo contato com os outros alunos presencialmente, não estão tendo contato com os professores, e às vezes eles podem se sentir perdidos. Então, eu acho que as páginas no Instagram dos projetos têm sido muito importantes, porque eles conseguem descobrir o que a universidade pode estar oferecendo para eles, mesmo a essa distância. E aí eu entrei como voluntário, e recentemente a Procev também houve uma liberação de uma quantidade de bolsas para estudantes de ações afirmativas, que havia um quantitativo de bolsas ociosas, e aí eles distribuíram essas bolsas de acordo com os estudantes que eram assistidos ou não com a assistência estudantil. Então, isso que a Stephanie falou é extremamente importante. A gente tem que lutar pela manutenção desses estudantes também que são assistidos pela PRAE.
Certo. Eu queria só reforçar uma coisa, que é importante a gente estar envolvido nas coisas que acontecem dentro da universidade. Então, é importante a gente seguir páginas da UFMT, do DCE, da PROCEB, porque constantemente eles estão compartilhando esses grupos de extensão que existem dentro da universidade. Então, é bom a gente procurar mesmo envolver, procurar os participantes dos grupos, procurar os professores que coordenam esses grupos, porque através das páginas desses professores, dos participantes mesmo, a gente sabe dos processos seletivos que vão ter, e às vezes a gente acaba nem participando dos processos seletivos, porque a gente acaba tão envolvido, a gente conversa com aquele professor, e às vezes eles acabam inserindo a gente dentro desses grupos. Então, é importante a gente estar envolvido de tudo que está acontecendo dentro da universidade. Isso é um ponto muito importante, né, Mirelle? Eu gostaria de falar. Para que a gente esteja interligado um com o outro. Pode falar, professora. Estou sem. Você parou? Oi. Professora? Eu gostei dessa pergunta. Pode falar. Como que é seu nome, Eleonai? Eu gostei. Eu gostei dessa pergunta, sabe por quê? Mas na é mais fácil, pode me chamar de Quando eu eu escrevo um projeto de extensão, geralmente o que eu faço? Eu procuro selecionar os alunos que estão no semestre ou que já passaram pelo semestre, porque meus projetos, eles estão sempre relacionados com as atividades que eu desenvolvo na graduação, né, e em conexão com pesquisas que estão acontecendo no grupo de pesquisa nosso, no geral. Eu penso também, da mesma forma que o projeto, quando você faz para o projeto de pesquisa, né, que a gente faz seleção para a VIC, o projeto de extensão também deveria ser feito por processo seletivo, porque a maioria dos alunos, eles perguntam, está acontecendo, eu procuro falar, olha, tem um projeto de extensão, quem quer? E vou arregimentando os alunos que estão naquele semestre, no sexto semestre, mas eu nunca coloquei isso público em lugar nenhum. Talvez seja uma demanda que vocês devam levar lá para o colegiado de departamento, tá, Franciele? Você que é representante dos alunos, né, levar essa demanda para lá, porque eu vejo, assim, que todos tem que ter a mesma possibilidade, né, de participação. Tá bom? É isso. Certo. Obrigada, professora. Outra coisa, né, que eu acho que é uma grande dúvida também, é como que a comunidade externa, ela é envolvida nessas atividades dos projetos de extensão. Vocês conseguiram me escutar? Sim, a gente conseguiu Quer começar, escutar, Thiago? amiga. Eu, de novo. Vai lá, Thiago. Vamos lá. No caso do Ludoped, nós não tivemos a oportunidade de ter contato direto com as crianças, né? O nosso objetivo era fazer a aplicação desse brinquedo terapêutico. Mas nós temos a proposta, que nós precisamos apresentar no final um relatório dizendo o que a gente fez, as ações que a gente fez. E como nosso objetivo no início era aplicar esse brinquedo e depois fazer essa capacitação com as enfermeiras, por exemplo, do Júlio Miller, nós vamos fazer uma tecnologia, nós vamos gravar vídeos como se estivéssemos aplicando esse brinquedo terapêutico, e aí nós vamos passar esses vídeos para as enfermeiras das unidades. Então, inicialmente, a gente teria esse contato com as crianças, a gente iria em loco, faríamos a aplicação do brinquedo terapêutico, veríamos a eficácia, né, dessa aplicação desse brinquedo,
e aí faríamos essa capacitação com as enfermeiras, só que como não é possível no momento, e a gente tem um prazo, que os projetos da Profev, eles têm um prazo para finalizar, né, você precisa apresentar um relatório, nós vamos fazer essa tecnologia, né, essa gravação com esses vídeos, e enviar para as enfermeiras. Então, o nosso contato, na verdade, vai ser com as enfermeiras das unidades. Uhum. Ok. Quer falar, professora? Sim. Nesse projeto que eu estou desenvolvendo agora, né, eu vou pedir para vocês assistir a apresentação dele amanhã, que uma das alunas vai apresentá-lo na mostra, né? É amanhã, não, é dia 6, né, que começa? Eu estou tão perdida na minha agenda. Na mostra de extensão que vai acontecer agora no início desse mês. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Sim, professora. Sim. Parece que deu uma travada aqui. Então, esse projeto, ele tem como alvo a mulher, né, que está lá, a mulher estrangeira, a negra, brasileira, que chega, a indígena, que chega no serviço de atendimento hospitalar e que fica internada, também tem outro alvo, que é o funcionário da enfermagem. Como trabalhar esse funcionário da enfermagem no respeito à questão cultural dessas mulheres. E essa parte do projeto que a gente vai ter que começar a trabalhar agora e que eu vou ter que mudar a forma de abordagem. Nós temos questões culturais dessa população que chega, que provoca muitos tremores, muitos abalos dentro das clínicas, né, da clínica obstétrica, né, e às vezes a gente vê alguns funcionários horrorizados com certas atitudes maternas em relação ao bebê, sem saber que aquilo ali faz parte da cultura dela, e ela não vê aquilo como algo estranho. Então, o que a gente sempre vê, o que eu sempre vejo? O funcionário, ele quer estabelecer um padrão pela clientela que ele está atendendo, mas ele quer o padrão que caiba no que ele aceita como normal, né? Então, o nosso próximo passo é ver com essa população, principalmente de mulheres haitianas, que é estranha a nós em vários aspectos, e tem algumas práticas, alguns rituais que elas têm com o recém-nascido, com elas mesmas, né? Alguns comportamento entre os casais que deixam as equipes, tanto médica quanto de enfermagem, incomodadas, né? Mas por que a gente tem que mudar a cultura deles? Por que a gente não pode olhar aquilo com o olhar que ela tem, que a mulher, que a família tem em relação a isso, e respeitar, né? Então, eu estou vendo que esse próximo passo que a gente vai dar vai ser um passo muito trabalhoso, né? Porque nós vamos ter que ir ao encontro dessa população, saber das práticas, né, dos rituais que eles usam no nascimento, no cuidado com a criança, no puerpério, né, traduzir aquilo para o mais próximo do que a gente vê aqui nas populações ribeirinhas, a população da Baixada Cuiabana, e trabalhar essas questões com o funcionário da enfermagem, com os estudantes da medicina, com os médicos, para eles olharem isso de uma forma mais natural e respeitar, né? Então, assim, as populações que a gente trabalha, geralmente,
é aquela população que você atende e o aluno também, que eu considero, né, como população, porque o aluno também ele vai ser transformado nesses projetos de extensão. Mas nessa questão da cultural dessas mulheres, nós vamos ter que trabalhar bem os funcionários da enfermagem, principalmente, porque são eles que lidam mais com essas mulheres. Tá? Pronto? Ok. A Stephanie, a Mirelle, quer colocar alguma coisa? Eu pensei um pouco sobre essa pergunta, assim, sobre como impacta, né, na comunidade, sobre como que a comunidade fica impactada com o nosso projeto, e às vezes é justamente o contrário, né? É a gente que vai numa comunidade, que conhece, que a partir daquele toque que a gente tem com a comunidade, que a gente vai ver onde é que a gente está errando, que a gente vai ver onde é que a gente está pensando, que a gente está pensando equivocadamente, e como talvez os nossos preconceitos, as nossas criminalizações em cima de algumas práticas, como a professora falou, como que isso distancia a nossa capacidade de fazer o cuidado de uma forma integral, que considere aquele sujeito de uma forma que ele tem voz, de uma forma ativa dentro do processo de tratamento de saúde, doença e qualquer outra coisa relacionada à saúde no geral. Porque quando a gente coloca o projeto, a gente coloca com a demanda da comunidade. Então, assim, eu acho que o Versus tem muito mais impacto nos participantes que estão dentro da vivência, que vão para uma outra cidade, conhecer esse outro local e essa realidade de saúde e doença, como também para os profissionais de saúde que a gente tem contato. É por isso que é tão importante também, antes da gente ir a campo, a gente fazer o processo formativo que tem durante a vivência, que é justamente o que a gente pode encontrar naquele lugar, o que a gente poderia ter de alguma premissa equivocada, que a gente poderia colocar em cima daquela pessoa, de uma casa que a gente visitasse, com agente de saúde. Então, assim, com as pessoas que estão trabalhando na saúde daquela cidade, que tem contato com as pessoas de uma universidade que às vezes é na capital, que às vezes é no centro, que a gente tem contato com algumas realidades diversas e talvez não daquela comunidade, quem vai ter mais benefício nisso tudo é a gente voltando, né? E aí a gente só, assim, observa daquela comunidade o que ela faz, como é que ela faz saúde e doença, como é que ela interpreta aquilo tudo, e o que a gente tem que dar de retorno para a própria Secretaria de Saúde, porque quando a gente propõe um projeto, a gente propõe para a Secretaria de Saúde. Então, é feito um relatório para a Secretaria de Saúde, para eles verem sobre o que a gente observou, sobre o que foi visto, quais foram as coisas mais faladas, se as pessoas estão falando sobre algum tipo de violência que está comum em equipamentos que a gente visita, como o CRAS, o CREAS também, Conselho Tutelar, Farmácia Popular, tudo isso a gente vai visitando e vai ouvindo das pessoas o que elas têm a dizer. Quando isso é muito comum, a gente retorna também para a Secretaria de Saúde, né? E aí a Secretaria de Saúde que tem um pouco mais de poder, né? Se bem que não consegue fazer muita coisa, mas que toma um pouco mais de conhecimento sobre uma visão externa da saúde daquele local, né? Aí eu acho que a gente vai tendo alguns benefícios mútuos, assim, mas não é só a comunidade, eu acho. Quer colocar alguma coisa, Mirelle? No caso da Mulheres da UFMT, como é um projeto que é meio que à distância, que foi construído nesse contexto da pandemia, a gente não tem tanto esse impacto que nem os projetos da Stephanie, por exemplo. Então, a gente não consegue ter essa percepção e tal. E é voltado, e também pelo fato do projeto ser voltado para o meio universitário, né? Então, a gente não está lidando com o além-muro da faculdade, né?
puxando um pouquinho, né, isso que a Mirelle e a Stephanie falaram, eu queria também perguntar para vocês como que tem sido as atividades de extensão durante esse período de pandemia. Quais as dificuldades e as facilidades que vocês encontraram para funcionar os projetos? Posso falar? Facilidade. Pode, professora. Facilidade nenhuma, tá? Nenhuma. Porque, primeiro, a gente aprender a manusear essa tecnologia aí, né? Foi assim meio complexo. Eu ainda não consigo dominar isso, tá? Segundo, foi uma situação que mobilizou e desmobilizou muito a gente, né? Passamos por muitas perdas, eu perdi muitas pessoas conhecidas. Na minha cidade, eu perdi 15 pessoas que eu conhecia, e isso me impactou demais. Eu tenho certeza que isso também impactou o aluno, impactou todo mundo, né, de maneira muito ruim. E nós ficamos muito no pico, né, no pico da doença aí por muito tempo. Os projetos de extensão, pelo menos o que eu lido, ele precisa dessa aproximação com a população, né? Por exemplo, eu não posso entrar em contato com a mulher haitiana através do meio digital se ela nem tem condições disso, né? A situação que elas vivem. A maior parte dessa população é uma população que tem dificuldades financeiras de acesso, né? E assim, até a gente conseguir repensar, eu já estou com algumas ideias aqui, mas ainda não coloquei em prática, né? Repensar a situação de que modo conduzir daqui para frente, né? Eu ainda não tenho muito claro isso para mim. E depois também, os alunos, eles acabam sumindo, né, nessa época de afastamento. Lógico que também devem ter tido muitos problemas, né, com essa situação aí de pandemia, né. Então, agora que a gente está vendo que as coisas estão começando a se acomodar. E as dificuldades são essas, né, porque foi uma situação que mexeu demais com todo mundo, né, e a gente vai, daqui para frente, tentar caminhar de uma forma e que a gente consiga chegar nos objetivos programados lá anteriormente, né? Mas vamos indo. Facilidades não teve, viu, Renan? Não está tendo. E para você, Mirelle, teve alguma dificuldade, alguma facilidade? Porque para vocês começou na época digital já. Para a gente começou já assim, então eu acho que dificuldades nesses quesitos assim citados pela professora, acho que nenhuma. Na verdade, acho que até mais fácil também pelo fato do nosso público ser universitários, e de certo modo uma galera que tem mais acesso, não são todos, claro, a gente viu aí, tá vendo constantemente que não é todo mundo que é só porque é jovem tem acesso à internet e a um celular, uma plataforma bacana, né? Mas majoritariamente é uma galera que tem mais facilidade, mais acesso com a tecnologia, e a gente lida com envolvimento com eles através do Instagram, onde a gente divulga as nossas lives, que acontece também aqui pelo Google Meet. Então, de certo modo, é até mais fácil, se assim podemos dizer, né? Sim. E para você, Stephanie? Eu queria só complementar uma coisa, olha eu falando outra vez, que as ações dentro do HUJM, nesse período de pandemia, elas foram totalmente direcionadas para o atendimento ao Covid, né, na clínica obstétrica e a casos de emergência. Então, a gente não tinha como acessar, até por proteção nossa, né,
dos alunos, e a clientela também ela estava diferenciada. Aí o profissional da enfermagem ele estava totalmente voltado à situação, tá? Sim. Então, como eu já disse antes, eu acho que a maior dificuldade foi esse distanciamento mesmo, né? Como as nossas ações, elas normalmente são junto com a comunidade, junto com os trabalhadores de saúde, e que são pessoas mais expostas ao risco da Covid, a gente realmente não teve contato com muita pessoa. E aí, o que aconteceu no nosso projeto foram várias pessoas fazendo um trabalho separadamente, sabe? E aí, a professora fazendo um trabalho de distribuição de algumas coisas, as meninas a Grazi e a Takana fazendo algumas entregas no Renascer. Então, algumas coisas ocorreram, mas não necessariamente assim pelo projeto, ocorreram pelas pessoas do projeto mesmo, e acabou que foi interferindo no projeto inteiro, né? Na forma como a gente foi vendo o projeto. E aí surge essa necessidade de fazer as lives, de tornar o projeto ativo ainda, né? E quem acessa essas lives, quem que está com o celular na mão, né, normalmente aqui para ver a gente falando, para compartilhar alguma coisa dentro dessa tecnologia, igual a Mirella falou, que não é todo mundo que está tendo isso, né? Acaba que a gente está atingindo mais o público universitário mesmo, como às vezes alguma maneira de formação, né? Mas as comunidades mesmo a gente não tem tido contato com a comunidade externa. E aí eu acho que é essa a maior dificuldade mesmo. É verdade. Tiago, quer falar alguma coisa? Eu acho que eu sinto contemplado, né, com a fala da professora e da Stephanie, porque o distanciamento foi a principal barreira, assim, imposta, né, pela pandemia, porque o nosso projeto era de aplicação na prática, ali, de ter contato com as crianças, e aí acabou que, como eu falei no início, a gente acabou tendo que fazer subprojetos de lives, de cursos de capacitação para manter o projeto ativo, né? Certo. Eu acho também, desculpa, Elane, Pode falar. mas é porque também, assim, se a gente for pensar, todo esse momento que a gente tem passado na educação pública, nessa tentativa da privatização, nessa coisa toda, também relacionado ao SUS, isso tudo de os desmontes do SUS e alguns ataques diretos, umas pressões diretas que estão acontecendo, às vezes a gente pensar na forma que a extensão pode tomar a partir disso, né? Porque como que a gente vai fazer a extensão, então, a partir desse novo modelo que a gente está colocando como uma possibilidade de normal? Há quanto tempo a gente vai ficar também sem ter contato com a comunidade? Como é que a gente vai se expor com ou sem bolsa? Enfim, isso também não é o caso, mas se expor à Covid, e em que condições também se expor à Covid, né? Porque... Mas também como é que a gente vai ainda ser ativo dentro da extensão, atingindo não só a comunidade acadêmica, né? Eu acho que a gente pode pensar isso sim também, porque é complicado da gente conseguir ter uma solução para todo mundo, ter uma solução até para a comunidade acadêmica mesmo, não tem acontecido. Então, como a gente ia aos locais, é uma coisa da gente mostrar que o projeto ele vive, que ele está ali, que a pessoa pode procurar qualquer pessoa desse projeto para falar sobre o que ela bem entender. E aí a gente deixa de estar presente, né? Também acho que pode ser uma forma, assim, de falar como talvez não seja importante a extensão, de falar talvez que isso pode ser tirado da formação acadêmica, e não é o caso, né? Sim, é verdade. Como a hora passa muito rápido, eu queria fazer a última pergunta para a gente encerrar o encontro de hoje. Eu queria perguntar como que é participar de um
como participar de um grupo de extensão durante esse período de pandemia, quais são como que pode beneficiar? Participar de um grupo de extensão, como que ele pode beneficiar a vida acadêmica e pessoal de um aluno ou de um professor? Stephanie? Bom, vou falar. Vou falar que ninguém se manifestou. Então, vamos lá. Eu já estava aqui, mas pode ir. Mas, assim, para mim mudou tudo, assim, de sentido acadêmico. Porque eu não tinha essa visão de pesquisa, de como que a gente pode submeter um artigo, submeter um trabalho, mexer no Lattes. Eu não tinha noção de nada do meio acadêmico. E aí foi entrando no PET que eu passei até essa noção pelas pessoas que estão por lá também, né? Acho que faz totalmente diferença as pessoas que trabalham como tutores do PET, que são coordenadores de projetos de extensão. Eu acho que esse é um papel importantíssimo para a gente conseguir aprender de fato. Na minha vida pessoal, mudou muito disso, porque eu acho que interfere muito no meu sentido, que eu passei a dar à academia mesmo, porque já não era tão na sala de aula, já não era tão no meu departamento, porque meu departamento é o IE, é o de psicologia, meu bloco é do IE, então é do outro lado da universidade que o PET Conexões fica. Isso deu uma vivência de campus para mim muito maior do que qualquer outra coisa, de ter que ir na FAEM pegar uma chave, de ter que ir em outros espaços, pedir uma sala pedir o Batatão para fazer evento. Eu comecei a ter um jogo de cintura muito maior nesse meio, que eu acho que se não fosse a extensão, eu não teria. Total. Pode falar. Eu acho que ela falou, né, assim, de uma maneira bem ampliada, os benefícios para o aluno, né? A gente vê que o aluno que participa de projetos, não só de extensão, mas de pesquisa, são alunos que deslancham mais em toda a vida dele, na vida acadêmica, na vida pessoal, né? Ele se vira mais e ele passa a ter maior compreensão do que ele está aprendendo dentro do próprio semestre, né? A gente percebe isso como professor nitidamente nos alunos que participam dos projetos de extensão. Além do mais, eles ficam mais seguros quando eles lidam com situações da prática, né? Na prática, dentro da graduação, que eu digo, né? Em situações que se apresentam para eles no campo de aprendizagem, lá do hospital, do PSF, qualquer lugar que ele esteja. E eu gostaria de falar em relação ao professor. O que para nós, né, a gente tem de positivo, né? E tem um enriquecimento, assim, uma mudança, de ver as situações que a gente lida rotineiramente ali, no ensino de graduação, todo dia, aquela mecanicidade ali de chegar, distribuir os pacientes e fazer toda a quina de aprendizagem, assistência e aprendizagem no campo de prática, né? A gente começa a ver aquilo com nuances diferentes, né, do dia a dia que nós estamos lidando. É como se a gente estivesse com um óculos, né, e que esse óculos ele estivesse sendo limpo, né, limpado ali pelo aluno que nos traz todos os dias coisas diferentes, da forma dele ver. Porque eu costumo falar que nós, professores, muitas vezes a gente tem um olhar viciado. Nós vemos a situação de um ponto de vista nosso, né, de uma direção. E o aluno, ele chega de uma direção completamente diferente, na mesma situação, mas que ele vê de forma diferente.
Então, isso nos enriquece muito, porque a gente é obrigada a desconstruir aquela forma de ser, de pensar, de raciocinar em função de acompanhar o raciocínio daquele aluno. Isso é muito bom, tá? Isso nos enriquece muito. A cada dia que passa, né, eu estou mais flexível a forma de acompanhar a forma que o aluno tem de aprender, tá? E de nos ensinar também, que o aluno, ele nos ensina muito. Tá? A relação mais É uma troca de informações. É outra, né, também do aluno com o professor, é outra, né? Eu vejo que é muito diferente quando eu vejo outros grupos de iniciação científica, ou outros projetos que hierarquizam muito essa relação do aluno-professor. E a gente, na extensão, a gente tem uma autonomia que eu acho que em nenhum lugar você tem. Na extensão, a gente tem uma autonomia para conseguir lidar com coisas que é só a gente que vai ter que lidar. A gente não vai poder pegar na mão do professor o tempo todo e falar, olha, aconteceu tal isso, tal. Você tem que contar o que você já fez. Porque aí é bem melhor. Que aí a relação vai se tornando outra mesmo, de autonomia. Mirelle, você queria falar? Eu queria falar só que eu me sinto contemplada com as falas e que é muito real isso da autonomia, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa, uma experiência pessoal minha, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito passiva, muito tímida para lidar com o público e eu melhorei muito isso por causa da extensão. Aí eu tô falando um pouco da experiência com os meus outros grupos de extensão, porque eu sou membro do Cuidar Brincando também, já fui do Anjos da Enfermagem e do Contos que eu Conto. Então, é muito real isso, a gente acaba trabalhando muito nossa autonomia, porque a gente vai para o hospital e a gente tem que lidar com situações só a gente mesmo. Então, é uma experiência, assim, única. Eu sou muito grata por ter participado dos projetos. Eu estou sempre me envolvendo em projetos de extensão, porque eu acho que é um ganho muito, muito bom para o aluno pessoal e no currículo também. É uma coisa que conta muito. Se você quer fazer residência, por exemplo, é uma coisa que vai estar ali bonitinha no seu currículo. Isso é muito importante ressaltar, né, Mirelle? Tiago, quer falar alguma coisa? Eu acho que foi falado bastante coisa, né? Acrescenta no nosso currículo, acrescenta em nós como seres humanos, né? No cuidado que vai ser prestado, cuidado que vai ser mais humanizado. Eu, desde o início da graduação, sempre vinha só em grupos de pesquisa, e é a primeira vez que eu estou tendo a experiência de participar de um grupo de extensão. Até a forma como eu escrevo os trabalhos da extensão ainda são modos viciados na pesquisa, então sempre buscando números, e que eu sou muito quant, então estou ali sempre escrevendo, o resultado foi tantos por cento que as pessoas aprovaram o nosso curso e acharam bom, e a extensão está me dando uma outra visão, uma visão mais quali das coisas, né? De parar de pensar no número e pensar num sujeito, e pensar que ele é um sujeito integral e que ele precisa ser cuidado, e de uma forma holística, né, que a gente trabalha bastante isso na enfermagem. Eu acho que a extensão, principalmente com criança, que é algo que eu achei que eu nunca, apesar de não ter tido contato, né, físico assim, com a criança, mas eu vou chegar no 7º semestre, que é o semestre de saúde da criança, eu vou estar mais preparada. Então, é muito que a professora também falou. A professora Cida falou isso. O aluno ele chega mais desenvolto, então ele consegue se desenvolver melhor quando ele já tem um conhecimento, né? Então, acho que a extensão ela tem acrescentado muito na minha vida. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu vou falar um pouquinho também, porque para mim foi uma experiência única participar, porque também para mim é a primeira vez que eu estou participando de um grupo de extensão, e eu acho que eu faço
as palavras um pouquinho da Stephanie, da Mirelle, do Thiago, as minhas, porque eu acho que isso abre novos caminhos para você. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, tímida, e eu acho que isso abre um pouco a sua visão, né, como pessoa, como um profissional no futuro. E eu acho que isso é muito importante. Participar de um grupo de projeto de extensão é algo único, em que, como a Stephanie falou, o aluno ele tem mais autonomia para fazer as coisas, e eu acho isso muito, deixar a minha opinião, acho muito legal. E hoje foi, acho que passou até um pouquinho do tempo, mas eu gostei muito das explicações do grupo, de cada projeto de extensão. A gente vai encerrar o encontro por aqui hoje. Eu queria agradecer a presença de todos os participantes que participaram, que falaram dos grupos de pesquisa, dos projetos de extensão. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu só quero agradecer em nome do projeto o convite que vocês fizeram. Acho que é extremamente importante a gente construir espaços como esse de forma conjunta, de forma que a gente consegue saber o que outras pessoas estão fazendo. Saber do projeto da professora Maria Aparecida foi lindo, nunca imaginava que tinha um projeto desse, aí a gente passa a conhecer coisas novas, né? E aí a valorizar o que a gente está tendo também, a valorizar o que a gente tem dentro dessa universidade federal ainda, mas que se perpetue por muito tempo, porque eu acho que a gente contribui para ela continuar dessa mesma forma, né? Eu só queria agradecer mesmo o convite, convide sempre, fique à vontade, pode ficar, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp. Obrigada. Nós é que agradecemos. Meninas, Pode falar. obrigada pela oportunidade, tá, de falar sobre o que a gente está fazendo. E Deus queira que a gente consiga, né? O projeto não é só meu, né? É meu e de 8 alunas que passaram por mim esse semestre. Então, que a gente consiga encerrar esse projeto o ano que vem, de uma maneira que a gente consiga produzir mais coisas, né? Para melhorar o atendimento a essas mulheres. E eu também vou fazer propaganda aqui, que nós temos um projeto da área da sexualidade e reprodução, que vai começar, começou, já tem uns 2 meses já de funcionamento, mas 2 meses de preparo de material e de treinamento de alunos para o atendimento via internet, via Facebook, via Instagram, de mulheres em situação de gravidez, parto e puerpério e recém-nascido. Seriam consultas online, né, respondendo a pequenas perguntas dessas mulheres. Então, eu agora estou fazendo a revisão de todo o material produzido pelos alunos, sob supervisão dos professores, e já tem uma semana que eu reviso e não consegui ainda terminar. A gente conseguir terminar a revisão, aí nós vamos começar os atendimentos, tá? Acho que vocês já viram a propaganda que já saiu no Instagram, aguardem, o projeto se chama Geração, e é gerando cuidados a mulheres na gravidez, parto e puerpério durante a pandemia de Covid. Tá? Então, isso. Obrigada pelo convite. Tá? Eu falo muito, né, meninas? Obrigada pelo convite. Tá? Não, tá ótimo. Obrigada, senhora, pela presença. Obrigada. Tiago? Eu gostaria de agradecer, né, o convite que foi feito ao Ludoped e convidar todos a participarem da nossa semana acadêmica, que vai ocorrer entre os dias 17 e 19. A gente vai ter um evento da
da pediatria, né, que vai trazer aí musicoterapia, palhaçoterapia, contação de histórias. Então, a gente vai apresentar, vai fazer workshops de todas essas tecnologias lúdicas que podem ser utilizadas no cuidado à criança. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por ter chamado, né, a professora Viviane, e, na verdade, sim, claro que ela teve o problema dela, mas eu agradeço muito por ter estado aqui, porque eu precisava muito desse momento, muito tempo sem ver vocês, e mesmo tendo internet e tal, às vezes a gente tem tanta atividade que a gente não consegue, né, ver os nossos amigos, a professora maravilhosa, e em breve eu vou estar aqui de volta de novo, né, falando com vocês sobre iniciação científica. Exatamente. Obrigada, Tiago. Pode falar. Eu queria agradecer ao projeto Conexão FAEM pelo convite, muito obrigada. Como a Stephanie disse, eu acho que esse é um espaço muito importante, que pelo fato do contexto que a gente não que a gente está vivendo, essa é a forma da gente estar ocupando, estar compartilhando, conhecendo. Então, é um espaço extremamente importante. E eu queria também convidar vocês para a próxima live do projeto da Mulheres da UFMT, que será no dia 9. Acompanhe nossas redes sociais, que a gente vai disponibilizar o link lá também da live. O nosso Instagram é @mulheres da UFMT. E é isso, obrigada. Eu que agradeço a todo mundo, todos os participantes. Obrigada, Mirelle, também. Eu espero vocês, todo mundo, na próxima live. E o recadinho que eu vou dar é que o formulário já foi colocado no chat para vocês, formulário de presença. Não esqueçam de responder, tá ok? Tchau. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação.